A Petrobras anuncia a construção de 13 novas plataformas de petróleo até 2022. A notícia foi divulgada hoje em seminário na Associação Comercial de Santos, que também discutiu a implantação de uma base de offshore na região. O seminário representa o primeiro passo para que se concretize o projeto da construção de uma base offshore na Bacia de Santos. É uma unidade de apoio para abastecimento de plataformas de petróleo em alto mar. Por isso, o seminário trouxe representantes de toda a cadeia produtiva do petróleo: empresários, pesquisadores, autoridades políticas. A reitora da Unisanta, Silvia Teixeira, foi uma das convidadas do seminário. A universidade foi a única instituição de ensino credenciada pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, para participar do projeto. Isso quer dizer o quê? Que indústrias podem entrar em contato com a Unisanta e juntas pleitear projetos industriais de pesquisa, patentes, desenvolvimento acentuado de alguma necessidade que a indústria petrolífera possa requerer e exigir. Né? Então, nós fomos credenciados por uma série de protocolos que foram exigidos nos laboratórios, nos pesquisadores qualificados, na vida pregressa da instituição, dos seus cursos. Então, isso hoje é um motivo de orgulho. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, trouxe boas notícias. Entre os investimentos da empresa, está prevista a implantação de 13 novas plataformas na Bacia de Santos. Ele acredita que a instalação de uma base offshore poderá alavancar de forma significativa o desenvolvimento da região. Quando você tem a situação bastante especial e extremamente positiva, que é o crescimento da produção da Bacia de Santos, que pode atingir em 2020 cerca de 2 milhões de barris por dia, e cerca de 13 empresas de exploração e produção operando, haverá uma grande demanda para serviços em geral, né, para atendimento a essas plataformas, e esta grande demanda que envolve a operação de navios supridores, navios de contingência ou de controle de riscos, transporte da força de trabalho para operar essas unidades, movimentação do próprio óleo produzido, né? Quer dizer, existe certamente uma grande demanda de serviços que, caso seja, digamos, propício juntar essas empresas, o poder público local, as unidades, quer dizer, essas empresas de tecnologia, as universidades, certamente haverá condições para existir aqui este centro de maneira sustentável. O fundamental é que ele possa operar realmente a um índice de custos que seja melhor do que qualquer outro, para que a gente possa se juntar a isso. O clima aqui no seminário é de muito otimismo, por conta do momento atual da economia brasileira, que é favorável aos negócios de petróleo, e também pela condição da Bacia de Santos, que tem como ser o principal vetor de produção de óleo e gás do Brasil. A senadora Marta Suplicy, que também participou do seminário, ressaltou a importância da região para a produção de petróleo. Ela acredita que o cenário é positivo e favorece o crescimento. Eu acho que o maior impedimento foi ultrapassado, porque quando nós tínhamos uma lei que a Petrobras era obrigada a participar, pelo menos com 30% da perfuração do pré-sal, era impossível. Porque não adianta você querer uma coisa que é até bacana na ideia, mas a Petrobras estava quebrada, não tinha nenhuma condição de investir. Depois, o tempo que isso hábil para conseguir a recuperação da Petrobras, fazer o leilão e começar esse investimento, foi muito bem colocado pelo presidente da Petrobras. O mundo está mudando e eu diria aí pessoalmente, foi muito discutido isso no Senado e muito alertado, nós íamos morrer com um ouro lá embaixo da terra, embaixo lá no oceano. Então, essa lei foi importantíssima e foi isso que destravou e permitiu o começo da recuperação das plataformas e levou a Petrobras agora, inclusive foi mencionado, a investir bastante no parque de tecnologia. Apesar dos investimentos realizados até agora, o pré-sal ainda não atende às necessidades do país. A opinião é do comentarista portuário e apresentador do programa Porto e Negócios na Santa Cecília TV, Maxwell Rodrigues.
Hoje o mercado vem se movimentando para cada vez mais fazer estocagem de materiais e derivados do petróleo em terminais, principalmente privados. Esses terminais estão fazendo aí inúmeros investimentos e eu quero crer que aproximadamente nos próximos 10 anos, muito dificilmente nós vamos conseguir dar a velocidade necessária para o pré-sal. Precisamos aí ter o impacto da economia mundial. Isso não é uma vontade exclusivamente nossa aqui do Brasil, mas o impacto está direcionado em relação às políticas econômicas em relação ao petróleo internacionalmente. Hoje à tarde, o diretor de pós-graduação da Unisanta, Áureo Pascoaleto Figueiredo, que também participou do seminário, falou sobre a exploração do pré-sal no Brasil. Hoje o pré-sal já está na faixa da metade da produção de petróleo do país e com uma perspectiva de crescimento. Enquanto em outras jazidas nós temos já um decréscimo, né? Porque esses são meios finitos. Você vai explorando, uma hora você esgota aquela capacidade. Então, o pré-sal, ao contrário, são novas posições de exploração que a cada dia vão se consolidando e se preparando para a efetiva exploração. O deputado federal João Paulo Papa e o presidente da BTP, Antônio Passaro, participam da próxima edição do programa Porto e Negócios. Ao final da gravação realizada hoje, eles fizeram uma análise do crescimento na movimentação de cargas no Cais Santista. 2018 começou com recorde no maior porto da América Latina. Os embarques e desembarques somaram quase 9 milhões de toneladas em janeiro, o melhor resultado histórico para o mês. O aumento na movimentação de mercadorias foi de 13% em relação ao recorde anterior, em 2013. Tivemos, mesmo nos meses de dezembro, janeiro, que geralmente são meses de mais calo, não vimos nenhum calo e vemos que a carga está aumentando. O Porto Santista ganhou novos terminais eficientes, modernos, rápidos na movimentação de cargas, os navios estão crescendo de tamanho. Eu acho que Santos está fazendo, quer dizer, o Porto de Santos está fazendo a sua parte, né? Agora, o governo federal, os governos de um modo geral precisam reagir. Nós precisamos modernizar a malha ferroviária, ter acessos terrestres também por rodovias mais adequados e também essa questão da dragagem que será assim, decisiva para o futuro do nosso porto. Acho que estamos caminhando, é preciso ainda muita coisa para termos de fato o Porto Santista consolidado como um dos mais importantes da América do Sul, mas andamos bem nos últimos anos. Incêndio em um carro na pista sentido Gonzaga, Ponta da Praia, da Avenida da Orla, em Santos. Foi perto do Canal 5. As chamas destruíram o veículo em poucos minutos. Ninguém se machucou. Choveu na zona noroeste de Santos, complica tudo. Quem mora, trabalha ou passa pela região não aguenta mais. Entra ano, sai ano, muda prefeito, muda vereador e ninguém resolve nada. Os problemas por lá têm as características de uma virose. Depois do pico, as sequelas ainda permanecem por dias. Nas ruas do bairro Chico de Paula, é fácil ver as marcas da última enchente nos muros. Nesta farmácia, quase na esquina da Avenida Nossa Senhora de Fátima, a mesma coisa. O dono é o Danilo. Ele conta que sempre que chove é um sofrimento. A enchente aqui é uma coisa normal. Choveu coisa de 15, 20 minutos, a água sobe aqui de um jeito e demora demais para baixar. Nessa última chuva demorou 2 dias para baixar a água. E a gente tenta se prevenir ao máximo para não perder as coisas, porque a gente já perdeu aqui computador, já perdeu geladeira, porta de ferro, coisas estragadas, balcão, mercadoria, a gente perde tudo aqui, cara. Na última vez você teve que fechar a loja? Fiquei 2 dias fechado, cara. Prejuízo de quanto? Em torno aí de uns 4 mil, mais as contas atrasadas que eu tive que pagar juros, porque eu não consegui nem vir até aqui para pegar as contas para pagar, nem isso a gente consegue fazer, cara. Para tentar conter a água, para ela não entrar aqui na farmácia, o Danilo fez essa chapa de alumínio aqui que funciona como uma comporta. Como é que é isso, Danilo? Sim, a gente fez a chapa na medida certinha da porta, né? A gente emborrachou ela, onde a gente pressiona ela totalmente para frente, que evita que a água entre. Que aí bate água, bate caminhão, alguma coisa, aí a gente fica sossegado aqui, pelo menos. Só fica a água que volta lá de trás mesmo. Não fosse essa comporta que você construiu aqui, a loja tava alagada toda hora, né? Toda hora, cara. Pelo menos essa
essa mercadoria da prateleira de baixo aqui já teria sido perdida nessa última enchente, por exemplo. E quanto você gastou para fazer isso aqui? No total de material, mão de obra, acredito eu que uns R$1.500 ou R$2.000. Dinheirinho bom, né? Poderia ter sido investido na loja de volta. Com certeza, cara. Aliás, todo o dinheiro que a gente já perdeu de coisa aqui poderia ter sido investido na loja. Mesmo com a comporta, a água volta pelo encanamento. Por isso, dentro da loja tem piso estourado e divisórias de madeira que apodreceram. Neste restaurante, a Josiane mostra as marcas que a água deixou no balcão. E a história se repete. Caos, toda vez que chove forte. Que nem quinta estava tudo alagado, não teve condição de abrir, né? Mas quando tá, a gente trabalha dentro d'água, né? Vai fazer o quê, né? Tem que trabalhar, né? Pode sair, tem que ficar dentro d'água. Vim trabalhar dentro d'água, sair com água, é assim. Os meninos da noite mesmo, da noite às vezes até fica aqui dentro à noite. Pra ir embora não tem como, né? Tudo alagado. Tem que dormir aqui? Tem que dormir aqui. Já dormiu, meu patrão já dormiu, o funcionário já dormiu aqui dentro, já, tudo. A última enchente aconteceu há menos de uma semana. Em 24 horas, choveu metade do que era previsto para o mês inteiro. A entrada da cidade ficou inundada por quase 2 dias. O chefe do escritório de planejamento da Prefeitura de Santos explica que os projetos das obras de drenagem estão prontos e já tem o dinheiro. Mas para começar a execução depende de uma liberação da Justiça. E foi feita a licitação no mês de agosto do ano passado. Infelizmente, ela teve agora em janeiro uma ordem judicial para paralisação por conta de uma empresa que perdeu a licitação. Estamos aguardando o juiz liberar essa execução e a partir do momento que ele liberar, nós temos condição de começar o trecho da Nossa Senhora de Fátima desde a ponte da Rua Júlia, que é o que onde terminou a etapa 1, nós vamos concluir até a Rua Itaém e nesse trecho serão feitas grandes obras de drenagem. Para terem uma impressão de como funciona a drenagem lá, hoje você tem um tubo de 90 centímetros para recolher toda a água daquela região e levar até a Galeria da Ana Santos. Nós vamos fazer uma grande obra de drenagem, está tudo planejado, basta a liberação judicial para a gente iniciar esse processo. Pois é, para quem convive com as enchentes, por enquanto, só resta se indignar. Tipo, manda e-mail, liga, ouvidoria, tá sempre pedindo pro pessoal limpar aqui os bueiros para ver se ameniza, mas tá cada ano pior, tá cada vez piorando, alaga mais fácil, demora mais para baixar e é sempre a mesma resposta, que vão fazer alguma coisa, mas ninguém faz nada, cara. Para falar mais sobre o assunto, o Caderno Regional recebe o engenheiro Átila Chebe, professor do curso de Engenharia Civil da Unisanta. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela presença. Professor, podemos dizer que a atual rede de drenagem aqui de Santos está ultrapassada? Essa é uma questão complexa de se responder um sim ou um não, uma vez que toda a rede, para deixar claro para os ouvintes, toda a rede de drenagem, ela é projetada para um horizonte de vivência no entorno da região. Então, leva-se em consideração os índices pluviométricos e um provável crescimento no entorno, principalmente considerando a impermeabilização. O que há, sim, é que se fazer é uma avaliação da capacidade de transporte de vazão dessas redes existentes. Isso não há dúvida da necessidade. Os canais projetados no início do século passado por Saturnino de Brito ainda cumprem a sua função aqui em Santos? Cumprem a sua função. Voltando ao assunto que a gente havia comentado agora, justamente eles são os responsáveis pela condução final dessas vazões. A gente não pode tratar esses canais como se fossem eles os vilões da história. Eles cumprem o papel de receber as vazões do que a gente chama da rede de microdrenagem, que recebe a vazão dos lotes. O que há que sim se fazer é verificar o nível de impermeabilidade desses lotes, porque essa vazão, essa ocorrência constante de alagamentos está acontecendo por quê? Porque o nível de contribuição dos lotes do entorno aumentou, né? Então, há que se fazer medidas para que a vazão não chegue muito rápida no canal, a gente não superar o limite de capacidade de vazão desses canais. O asfaltamento, que é praticamente 100% aqui de Santos, também contribui? Contribui, mas não é o vilão da história, né? Vamos fazer uma conta simples, né? Uma rua com 14 metros de largura, contando leito carroçável de 8, 3 metros de calçada de cada lado, você conta aí, se a gente fizer uma simulação num trecho de 100 metros, a gente tem uma área que a gente chama de área de contribuição de
1.400 metros quadrados, né? Lindeiro a essa rua, se a gente tiver lotes com profundidade de 30 metros, lote na esquerda e lote na direita, são 60 metros. Nesses mesmos 100 metros de tensão, a gente tem 6 mil metros quadrados de área de contribuição impermeabilizada, porque culturalmente a gente gosta de lote com concreto, pavimentado, cimentado, e toda essa água contribuindo de maneira rápida direto para a rua. Essa que assim, a rua ajuda se ela tivesse uma permeabilidade maior? Sim, mas não seria o único salvador, vamos chamar de maneira popular, o único salvador da pátria. Professor, além das obras que já comentamos há pouco, inclusive o técnico da Prefeitura de Santos falou de aumentar os dutos, sim, o que é mais necessário para acabar ou minimizar com esses problemas das enchentes? As obras de engenharia são necessárias. Sim, a gente tem que captar essas águas, dar um destino final a elas, mas paralelo às obras de engenharia, deveriam haver também políticas públicas de modo a incentivar o munícipe, o usuário dos sistemas públicos de drenagem, a reduzir a sua contribuição para a boca de lobo, para as galerias que existem no nosso sistema de microdrenagem. Isso vai desde um reservatório para reaproveitamento de água de chuva, até um jardinzinho onde ali vai ter uma área de contribuição, você vai reduzir a impermeabilidade do seu lote. Se cada um fizer uma partezinha, a gente consegue reduzir a velocidade com que a água chega nos nossos canais. Só aumentar as polegadas, não sei se é assim que se fala, dos dutos adianta, não? Ele adianta, ele até adianta. Só que aí a gente vai recair numa técnica que a gente aprendemos com o erro, mas é a técnica de se drenar rápido. E essa técnica de se drenar rápido, ela não se sustenta ao longo do tempo, né? Você simplesmente transfere o problema mais rápido lá para frente. Que pode voltar para a origem. E ele vai acabar voltando para você. Aí é isso que a gente tem vindo. Por isso que a gente tem visto com muita frequência esses alagamentos. Então, você drenou muito rápido, mas lá na frente o canal tem capacidade para suportar toda aquela vazão naquele curto espaço de tempo? Essa que é a grande avaliação que tem que ser feita. A grande tendência no meio acadêmico hoje em dia é eu criar métodos, meios da engenharia de eu reter essa vazão e jogar essa vazão de maneira dosada para o sistema. Professor, o que explica essas enchentes, como vimos agora há pouco, em certas regiões da cidade, entrada da cidade, Nossa Senhora de Fátima, Zona Noroeste? É uma questão geográfica? A questão geográfica ela colabora grandemente para os pontos localizados de alagamentos tão vinculados, parte pela questão geográfica. As águas respeitam a natureza, né? Se ela vai para o ponto mais baixo. Então, nesses pontos mais baixos, o cuidado que se tem que ter justamente, sabe-se que vai para lá. Então, vamos segurar antes para não ir rápido para lá. É aquela história, voltando ao assunto justamente. Eu dreno rápido, então a água vai rápido para o ponto baixo. Ela indo rápido para o ponto baixo, é lá que vai alagar primeiro, já vai acabar voltando. Acabar com as enchentes ou minimizar as consequências é um desafio das cidades aqui da região? É um desafio de todas as cidades da região, né? Todas as cidades necessitam fazer a sua lição de casa, né? Se todas as cidades aplicassem o que a gente chama de plano de macrodrenagem, fizessem o seu estudo e volto a dizer, incentivasse a uma maior permeabilidade, né? Não vamos impermeabilizar tudo, porque a gente sabe que a consequência está aí, a gente está vendo todo dia na televisão. Quer dizer que então cada um faz a sua lição de casa. Cada um faz a sua lição de casa. E também evitar jogar lixo, né? Porque os bueiros vivem entupidos também por conta da má educação. Essa é uma outra questão cultural, né? A gente, olha, joguei a prefeitura vai tirar. Às vezes não dá tempo da prefeitura tirar. Vem a chuva antes e leva para a boca de lobo e entope. Então, se cada um fizesse a sua parte, drenagem urbana a gente aprendeu ao longo do tempo que é um conceito que tem que ser dividido. Não só o poder público, ele não é o único culpado. Professor, muito obrigado pelo esclarecimento, pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite. O jovem de 19 anos, que era gestor financeiro de contratos do Ministério do Trabalho, foi exonerado hoje. Micael Medeiros, que acabou de concluir o ensino médio, foi responsável, olha só, por autorizar pagamentos que chegavam a 473 milhões de reais por ano a fornecedores da pasta. E projetos na área da segurança são destaque na pauta do Congresso Nacional.
Veja este e outros assuntos agora no Brasil em 1 minuto. O Senado deve votar nesta semana projeto de lei que aumenta a pena para casos de feminicídio praticados durante a medida protetiva de urgência. O Código Penal prevê pena de cadeia de 12 a 30 anos, sem contar com os agravantes. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que se não houver orçamento federal, o problema da violência dificilmente vai ser resolvido. O recém-criado Ministério da Segurança ainda não conta com dotação orçamentária. A auditoria do Tribunal de Contas da União revela que o Ministério da Saúde pagou até 6 vezes mais do que o previsto pelo SUS por procedimentos em hospitais de referência. O TCU recomendou que a pasta faça ajustes no PROAD. Futebol, a Portuguesa Santista segue firme na liderança da Série A3 do Paulistão. Com 35 pontos, garantiu a classificação para a fase de mata-mata. Sábado, a Briosa venceu o Capivariano por 2-1. Já o Santos perdeu de 3-1 para o São Bento em casa neste domingo, no encerramento da primeira fase do Paulistão. Classificado em primeiro lugar no grupo D, o Peixe agora enfrenta o Botafogo na fase mata-mata. Já é tradição, disputada ontem a primeira etapa do 12º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. A competição reuniu atletas de todo o estado. A largada foi no cantão da Praia da Enseada. Primeiro, os homens. Depois, as mulheres. Na água, o desafio era nadar 750 metros. Na sequência, 20 quilômetros de ciclismo. E para encerrar, 5 quilômetros de corrida. O grande vencedor da etapa foi Rodrigo Cunha, um guarda-vidas do Guarujá, que voltou a treinar no ano passado e ganhou a prova pela primeira vez. O ano passado foi muito positivo, né? Fui campeão paulista, campeão brasileiro na categoria, vaga para o Mundial. E dei continuidade, né, nos trabalhos e a gente agora coroou com essa vitória em casa, com os amigos, não tem coisa melhor. Em segundo lugar, Jefferson Oliveira, que é atleta do Guarujá. Essa prova é uma prova curta, onde requer mais explosão, mais intensidade. Então, falo para você que foi bem difícil, ainda mais pelo nível que tá. Os 3 atletas da minha equipe são nível nacional, nível de pro, então acompanhar eles é bem difícil, mas graças a Deus tudo deu certo hoje. O tricampeão da prova, Nicolas Cruz, também do Guarujá, foi o terceiro a cruzar a linha de chegada. O ano vai ser bom, vai ser bem competitivo. Os outros atletas começaram o ano muito bem, chegando na frente. Gostei muito da prova, estou muito feliz. No feminino, quem chegou em primeiro lugar foi a triatleta do Guarujá, Vivian Alves. Para mim, que é a primeira vez, eu acho que é bastante técnico por conta das curvas, são 9 voltas. Mas aqui é incrível, tem bastante espaço para fazer a prova, é muito legal. Em segundo, Thaís Caroline, de Mogi das Cruzes. A primeira triatlon que eu fiz foi ano passado, foi a última etapa. E aí eu estava lesionada no tendão e para mim essa prova foi ótima. Eu nem estava esperando essa colocação, na verdade. Ana Clara, do Guarujá, foi a terceira colocada. A segunda vez que eu estou pegando aqui o pódio geral, na última etapa do ano passado, na quinta, eu fiquei em quarto no geral. Esse ano fui em terceiro. E se Deus quiser vai melhorar cada vez mais. Já vou ser campeã ainda. Ao todo, 150 triatletas fizeram parte dessa competição super disputada que agitou o Guarujá. Hoje o dia foi maravilhoso, né? Parece que São Pedro ajudou bastante mesmo. Ar flat, águas cristalinas, né? Atleta de ponta. E a abertura oficial do 12º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV não poderia ser diferente, né? Sucesso total. Ao todo, são 5 etapas no circuito Santa Cecília TV. A próxima acontece no dia 6 de maio, também no cantão da Enseada. E domingo também teve mais um pedágio da Santa Cecília FM. A barraca foi montada na praia do Itararé, em São Vicente. Domingo, dia de sol, de praia. E nada melhor do que encontrar um locutor da rádio que só toca música boa. Cristiane adora 107,7. E fez questão de vir ao pedágio. Eu sou ouvinte assídua dessa rádio. Para mim, ela é a melhor FM da Baixada Santista. É uma rádio que toca, na minha opinião, é a única rádio que toca os melhores flashbacks dos anos 70.
80. É a única, sim. Sem contar que a equipe da Rádio Santa Cecília, para mim, são os melhores locutores. Os ouvintes ganharam brindes e adesivos da rádio. Teve gente que veio de carro, de moto e até o motorista do ônibus parou. Já o Sérgio preferiu vir pedalando. Eu vim de bicicleta, né, dar uma volta, o dia tá lindo para isso, e resolvi dar uma parada aqui na barraca do Santa Cecília, a qual eu escuto todos os dias. A estrutura foi montada na praia do Itararé. Ao longo da manhã e início da tarde, os locutores entraram ao vivo na programação. Placa, os 5 primeiros carros que pararem aqui vão ganhar 6 meses de musculação da Academia Unisanta. Quando você vem fazer o pedágio é muito legal, porque é um retorno legal, as pessoas querem conhecer os locutores, ver como é que você é e tal. No meu caso é um pouco diferente, porque eu também apresento os programas da televisão, então o pessoal já tem uma referência. Mas os outros não, é só a voz, né? É uma voz que entra na sua casa, que você ouve e tal. E aí o pessoal também gosta de vir conhecer e é legal porque a gente tem esse retorno da audiência. Muito bom. E o público também aprovou esse contato. O pedágio foi um sucesso. Achei legal. Acho que tem que fazer, entendeu? Promover a nossa cidade, isso é muito bom. A gente escutou no meio do caminho e paramos aqui. Muito legal. São ouvintes assíduos da rádio, então? Sim, adoramos. Estamos até escutando todos os dias. A rádio, a TV, muito boa. Parabéns. Muito boa, parabéns. Quer ver sua reclamação aqui no Caderno Regional? Mande seu vídeo com nome, cidade e imagens do problema para nosso WhatsApp 991517719. Repetindo, 991517719. Olha, o vídeo deve ser feito com o celular na posição horizontal. E a edição de hoje termina aqui. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.